vocês observarem... Alguém entende de Assembly aí? Alguém já programou em Assembly? Já? Muitas vezes? Beleza. Não é nada muito complexo também, tá? Não é tão difícil assim como muita gente faz. Linguagem de baixo nível. Não é tão difícil assim. Mas qual que é a moral da história aqui? Embora eu tenha comprado um Hello World com a maior flag de otimização, tá? Eu consegui ter um código muito mais limpo e eficiente em comparação ao criado pelo GCC. Tá? O GCC, só para vocês terem ideia, ele não faz uma chamada de sistema salvando lá no stdout direto Hello World. Não, ele vai lá, chama um cara que está lá na libc.so para fazer isso. Então, já teve um call aqui no meio e teve várias outras coisas. Então, eu já consegui fazer um código mais eficiente. Embora número de instruções não signifique absolutamente nada. Tá? Isso tem que ficar claro. Mas quando a gente está falando de otimização, então, eu fiz aqui um código em Assembly, mostrei para vocês, fiz um código em Assembly, o código é mais eficiente. Então, se eu quiser otimizar o meu código em C, eu vou escrever em Assembly, né? Vou fazer escrevendo em Assembly, vou otimizar Assembly. Não. A gente vive uma era uma época, né? Que o tempo de resposta ele tem que ser muito rápido. Então, se eu tiver que pegar cada gargalo de processamento da minha solução, do meu produto, do meu processo, e ter que botar em Assembly, vai doer, tá? Pode demorar. Então, qual que é a nossa ideia aqui? A nossa ideia é estar guiando, vamos ajudar o compilador, a gente vai guiar ele. Tá? O compilador ele entende o que a gente fez lá, ele vai lá, o nosso ponto C, ele vai, a partir do que a gente escreveu, vai tentar otimizar algumas coisas, né? Mas ele não faz milagre. Então, como é que a gente pode melhorar a eficiência do nosso código sem ter que ficar implementando nada em Assembly? Tá? A ideia é a gente guiar ele de certa forma. Tá? Então, para começar, eu vou estar apresentando algumas dicas. Tá? Primeiro de tudo, eu preciso otimizar tudo? Não preciso otimizar tudo. Quando a gente está falando são situações bastante restritas, né? Por exemplo, eu tenho um sistema que eu preciso ter resposta em tempo real, ele faz um processamento de sinais que é extremamente pesado, e eu não estou conseguindo processar todas as amostras nesse instante. Tá? Então, como é que eu vou identificar o gargalo? Vou fazer tudo em Assembly? Também não. Né? A gente vai atuar os pontos críticos. Como é que a gente encontra esses pontos críticos? Tu pode usar aí várias ferramentas para fazer os profilers da vida, né? Tipo um perf, o Valgrind, que se pronuncia, né? Valgrind, esse gprof aqui. Eu costumo usar o perf e o Valgrind, tá? Mas eu botei aqui um exemplo do perf. Não dá para enxergar muito bem, mas eu rodei um perf numa máquina nossa e eu consigo ver aqui alguns percentuais difíceis de enxergar, mas esse primeiro aqui ele está ocupando 54%. Relativamente da minha situação, ele que está consumindo 54% do meu CPU. Então eu encontrei um gargalo, né? Eu encontrei, se eu tiver que otimizar, melhorar alguma coisa, é esse cara que eu vou atacar, né? E tu pode ir mais além, né? Tu pode até, inclusive, entrar lá no processo e ver que instruções, que rotinas em Assembly que estão ocupando mais ciclos do nosso CPU, tá? Isso leva a gente para um outro detalhe. Né? Isso aqui imagina que isso aqui é uma função que está implementada lá, esse loop 1 aqui é uma função que está em Assembly, e vocês observam que existem as instruções que são iguais, mas elas têm pesos diferentes. Né? Por que esses pesos diferentes? Dependendo de que valores que eles estão utilizando, de onde é que está vindo esses valores, o peso de fato é diferente. Isso nos leva a uma segunda dica. Né? Quando a gente vai lá em Assembly, tem várias instruções e tal. Nem todas as instruções têm o mesmo peso. Ou seja, um add de 2 registradores tem um peso diferente de uma multiplicação. Tá? Então, quando a gente está fazendo nosso código em C, a gente acha que a nossa multiplicação que estamos implementando lá tem demora o mesmo tempo para ser executado do que uma divisão ou do que uma raiz quadrada. Isso não é verdade. Tá? Cada tipo de operação tem um peso distinto. Então aqui eu botei só uma tabelinha dando uma ideia de quantos ciclos da CPU são utilizados. Por exemplo, nosso processador ele tem uma série de registradores de uso genérico e tem alguns de uso específico. Mas se a gente for fazer algumas operações simples de registradores, fazer uma soma de 2 registradores, isso vai levar em torno de um ciclo de clock. Extremamente rápido. Mas se a gente for fazer, por exemplo, uma multiplicação de dois
duas variáveis float, por exemplo, isso pode levar 7 ciclos de clock. E se a gente for comparar isso com uma divisão, tá? Cadê a divisão aqui? Opa. Aqui, ó, float pode chegar até 40 ciclos de clock. O que isso nos leva a se ater? A gente precisa prestar atenção nisso. As operações têm pesos distintos. Divisões são mais caras que multiplicações, por exemplo, né? Ou então, acesso às memórias cache, por exemplo, eu vou fazer uma leitura na L1, tem um custo computacional aqui. No L2, um custo maior ainda. No L3, maior ainda, né? Isso pegar uma memória RAM, mais ainda. Então, como é que a gente vai guiar o nosso processador, o nosso compilador para gerar um código mais eficiente? A gente tem que começar a se preocupar conceitualmente com essas coisas, tá? E tu fazer essa mudança lá no nível do C, isso vai refletir lá na tua solução final, tá? Um detalhe aqui que nesse mundo atual todo mundo fala de thread, o contexto vamos supor, acadêmico, cada tarefa vai ser uma thread, vou botar thread aqui, no final eu tenho 300 mil threads. E a gente esquece que tem isso aqui, ó, o custo de troca de contexto das threads. Isso é um custo bem elevado, tá? Bem elevado. Então, quando a gente está pensando em melhorar a performance do nosso sistema, otimizar, até isso importa, tá? Tudo tem um custo, não existe almoço grátis, né? Então, tá. Então, dando sequência, vamos ver como é que a gente consegue pegar um código em C e dar uma garimpada, uma melhorada nele, tá? Em geral, tá? Os nossos gargalos, eles estão em loops que fazem processamentos matemáticos, tá? Ou que fazem grandes alocações de memória. O grosso modo é isso que está acontecendo. A maior parte dos gargalos são assim, tá? Isso eu digo por experiência própria, tá? Eu não comentei, mas eu trabalhei 3 anos e meio superando o compilador. Eu pegava lá um código em C mesmo e descascava bit, fazia assembly, otimizando para um DSP. Um DSP que é um processador focado em processamento de sinais. Ele já é direcionado. E ainda conseguia superar ele, fazendo isso. Mas fazer direto em assembly, né? Aí era mais fácil. Mas, enfim. Então, primeira dica efetiva, tem que simplificar a matemática, né? Tem que conhecer o teu problema de fato, que está se fazendo lá. Quando eu digo matemática, todo só apetrecho que tu faz dentro de um loop, ou coisa desse gênero. Então, pegar um exemplo bem fácil. Aqui a gente tem uma funçãozinha, tá? Se tiver algum erro de sintaxe aqui, vocês me perdoem, porque eu não testei esse código. Eu fui botando aqui por experiência própria. Dá para ler aí? Dá para ver? Dá? Então, aqui a gente tem uma função que recebe 3 argumentos, né? Dois ponteiros, um para que vai botar os resultados de saída, um com os resultados de entrada e uma variável float aqui, que é esse factor, beleza? E dentro aqui eu tenho um loop que faz alguma coisa lá, eu pego essa variável sum, que é o resultado dessa função que faz qualquer coisa, sabe-se lá o que ela faz qualquer coisa, com base na entrada, e depois eu normalizo com base naquele fator que eu passei, e eu atribuo esse valor na saída. Tem alguma coisa de errado aqui? Não. Tudo perfeito, funciona, não tem nenhum problema, né? Isso aqui não tem nenhum problema, funciona. Agora, quando isso passar a ser um gargalo, né? Imagina que isso aqui é um processamento pesado, aconteça inúmeras vezes por segundo. Vou dar um exemplo. A gente tem lá, eu tenho que fazer alguma coisa de codificação de áudio em tempo real. Então eu tenho um codec que eu tenho 8.000 amostras por segundo, eu recebo frames de 80 amostras, eu tenho que ficar fazendo coisas desse gênero. Então, eu vou estar sempre chamando aquele loop, ele vai estar excessivamente carregado e ele tem que ser otimizado. Acabei de falar para vocês que a divisão é mais cara, né? Pô, a divisão é mais cara do que uma multiplicação. Tá, mas o que isso tem a ver? Simplificar a matemática. Se a gente for lá lembrar da matemática básica, x dividido por qualquer coisa e é igual a x vezes o inverso daquela qualquer coisa. Tá? Então a gente tem que, às vezes, umas preocupações bastante simples, já dá pra gente ter um ganho bastante elevado no nosso resultado final. Né? Esse cara aqui, ó, ele não muda dentro do loop. Então o que a gente pode fazer? A gente pode calcular o inverso dele fora do loop e internamente do loop simplesmente multiplicar pelo inverso. Tá? Então, vai lá, pá, fiz mágica, troquei tudo aqui e mudou. O que mudou? Eu calculo o inverso lá fora do loop, e aqui eu só faço a multiplicação. Substituir uma divisão por uma multiplicação. Ah, mas tu falou que a multiplicação, sei lá, custa, vou simplificar, custa 10 ciclos de clock, e a tua divisão é 40. Então tu só ganhou 30 ciclos de clock. Isso não é nada. Tá, mas esse loop aqui ele é executado esse tantão de vezes. Então, tu multiplica esse ciclo de clock e isso vai te dar bastante coisa, tá? Pode te dar bastante coisa. Isso pode ser
o diferencial para tu rodar tua solução em tempo real funcionar e não funcionar. Isso pode ser esse pequeno diferença de ciclos pode ser suficiente para acontecer isso, tá? Um outro exemplo bastante relacionado a essa simplificação de matemática. Oi. Não, é que é vetoria. Eu estou atribuindo. Mas que bom que o Sérgio ali ele chamou a atenção. Eu poderia fazer uma outra simplificação nesse loop, né? Um call de função, ele é caro também. Por que ele é caro? Né? Tu vai ter que ter inerentemente um jump, tu vai ter que popular os teus registradores, botar isso na stack, e depois que tu voltar da função, vai ter que tirar da stack também. Então aí tu vai contar pelo menos uns 50, 60 ciclos de clock, por causa de uma chamada de função. E se esse código, se essa função estiver lá em L1, tá? Se não, ferrou, vai demorar mais ainda. Então como é que a gente podia simplificar isso aqui? Ó? Pô, tá vendo que cada vez que eu estou passando esse loop, eu estou chamando essa função, e se eu trocasse a ordem, né? Se essa função aqui, ela dentro dela tivesse esse loop e o que ela faz, eu conseguiria simplificar ainda mais, tá? Eu conseguiria evitar várias chamadas de funções. Mas enfim, um ponto bastante importante é evite operações complexas desnecessárias, tá? Então isso vai muito no sentido que entenda o que você está fazendo, entenda o que você está codificando, tá? Porque às vezes a gente vai, eu tenho que fazer isso, baixa a cabeça e vai implementando, né? Se a gente quer trabalhar com otimização, isso não pode acontecer. A gente tem que observar o que a gente está fazendo, né? Então assim, eu tenho essa função que faz alguma coisa, eu faço um cálculo de variância aqui e depois eu calculo o desvio padrão com base na raiz quadrada da variância. E depois, de acordo com esse if aqui, eu faço qualquer outra coisa, né? Como é que eu simplifico isso? Será mesmo que eu preciso dessa operação complexa? Tá? Embora o processador tenha lá a instrução em assembly para fazer raiz quadrada, isso aqui não leva um ciclo de clock, leva 40, 50 ciclos de clock para fazer esse cálculo. Será que eu preciso fazer isso mesmo? Eu não preciso fazer isso. Por quê? Porque se a gente olhar a rigor, se eu pegasse isso aqui, os dois números e levasse ao quadrado, né, esse deviation ao quadrado e o threshold ao quadrado, deviation ao quadrado nada mais é que a própria variância, certo? Certo? Conseguem? Estão acompanhando? Tá? Então, eu poderia simplificar isso fazendo isso aqui. Eu calculo a variância de qualquer forma e eu simplesmente pego o quadrado do threshold e faço a comparação aqui. O resultado é essencialmente o mesmo, só que aqui eu substituí uma raiz quadrada por uma multiplicação, tá? Então a gente reduziu aí pelo menos em 5, 6 vezes o uso da CPU, tá? Mas a gente pode ir muito mais além. Isso aqui são exemplos muito bobos, né? A gente pode pegar aqui um filtro, por exemplo. Tem um filtro que é um filtro de média móvel, tá? Ele essencialmente faz isso, ó. A saída na posição 0 é igual à entrada x0 mais x1 até xk, tudo dividido por k, tá? Beleza. E depois a saída do 1 é x1 mais x2 até xk mais 1 dividido por k. E assim vai indo, sucessivamente. Então tá, eu vou implementar esse filtro aqui. É esse aqui, ó. A implementação desse filtro é esse cara aqui, ó. Né? Pô, tá bonito, funciona, tá perfeito, resultado show de bola. Não tem nada de errado com esse cara. De novo, não tem nada de errado, funciona. O problema é, esse cara aqui, pô, é pesado pra caramba. Dependendo do tamanho desse teu vetor aqui, tu quer passar a média móvel e o tamanho do teu filtro, cara, é absurdo. Vê aqui, ó, é um loop dentro de outro loop. Então tu começa a chegar aqui, putz, isso aqui é um gargalo ferrado. Porque uma otimização aqui, ó, né, vai... Pô, eu vou economizar não só aqui dentro, mas todas as vezes que tu passar esse loop, todas as vezes passar esse loop aí acima, né? Então a otimização aqui pode evoluir pra caramba. Como é que a gente melhora esse código aqui? Né? A gente consegue melhorar, só que aí vem detalhe, nem sempre vai ficar bonito, tá? Às vezes vai parecer, a primeiro momento tu vai olhar aquele código e vai assim, putz, não tô entendendo o que essa merda faz. Desculpa o palavrão, tá, gente? Mas vamos, pô, vou otimizar isso aqui, ó. Aí eu substituo por isso aqui. Pô, mas olha só, botasse bem mais instruções em C e tá ocupando mais memória. Isso não é verdade, tá? A ocupação de memória, felizmente lá o processador ele consegue, dependendo do tamanho das tuas variáveis, essa variável acaba nem sendo alocada, ela fica presa num registrador. Então tu não precisa, nessa situação não precisa se preocupar com isso. Mas o que a gente faz? Se a gente for anotar isso aqui, como é que a gente vai otimizar esse cara? Né? Eu calculei o y, imagina que eu calculei essa somatória que está aqui, ó, tá? Esse x0 até xk. Vocês concordam comigo que aqui nesse y1 nada mais é que essa somatória mais o xk mais 1 menos o x0? Exatamente isso. E assim segue essa regra. Então,
eu tô substituindo aquele loop interno aqui por simplesmente uma soma e uma subtração. Tá vendo? Simplifiquei pra caramba. Então tirei um loop interno por causa disso aqui. Ah, não ficou tão legível, não ficou tão né? Cara, mas dependendo quando eu tô lidando com problemas de desempenho, performance, às vezes tu tem que abdicar disso, tá? Porque é uma balança, não tem jeito. Tá? Não existe o código mais bonito do mundo, que é o mais otimizado do mundo, que é, se tu queres isso, tu acha que Python ou JavaScript faz um código otimizado. Não faz. Tá? É lento pra caramba. E o próprio C em si, tu tens que guiar ele. Né? Não existe milagre. Então assim, ficou estranho, ficou confuso, ficou mais complicado de entender? Ficou. Isso é fato, ficou. Tá? Mas ficou muito mais otimizado. Por quê? Eu só fiz esse somatório aqui num loop uma vez só na primeira instrução. Beleza? Existem outras coisas que a gente tem que se preocupar, tá? Uma coisa muito importante no nosso processador. Ele tem aquelas... Já ouviram falar em memórias cache, né? Beleza? Quando eu vou comprar um processador, tem lá cache, 3 MB, uhul! O cara nem sabe o que é aquilo lá. Eu tenho o i7, meu i7 é parrudão, é melhor que o teu i5. Aí tu olha o i5 lá, tem um cache muito superior que o teu i7, e no final das contas o i5 tem um desempenho melhor que o i7. Né? Por quê? Porque isso aqui é importante pra caramba, né? Então assim, alguns processadores têm um tal de L1, L2, até L3, e tem outros que tem L4. Tem os que só tem L1, L2, tá? O que são esses caras aqui? São regiões de memória que estão acopladas a grosso modo, tá? Estou simplificando pra caramba. São regiões ali de memória que estão acopladas ao teu processador de acesso extremamente rápido. Extremamente rápido, mas quanto mais rápido esse acesso, mais caro é essa memória. Né? Então, no geral, num processador a gente tem lá uma L1 bem pequenininha de espaço, mas com uma velocidade de acesso muito rápida. L2, uma velocidade de acesso não tão boa quanto a L1, mas a gente tem um espaço maior que L1, e L3 ali mais lenta ainda que L2, só que um espaço bem maior. E depois disso tem a memória RAM, que memória RAM é barato pra caramba, tem lá 128 GB de RAM, uhul, né? Mas tudo tem seu preço, né? É mais barato porque o acesso a ela é mais caro, né? É mais lento. Tá bom, mas como é que a gente usa na minha otimização? Lá no C eu não consigo dizer o que está em L1 e L2. Tu não consegue mesmo. Tá? Tu não consegue mesmo. Mas tu tem que começar a se preocupar com algumas coisas. Né? Por exemplo, pensar como é que tu vai fazer o acesso na tua memória. Tá? Vamos lá, eu tenho uma matriz aqui. Imagina que isso aqui é a matriz ali que o Fred botou do xadrez e tal, e eu quero fazer acesso à memória. Então eu vou fazer o seguinte. Lá na minha memória, como é que eu vou alocar essa matriz aqui absurda? Eu vou pegar e seguir a sequência das linhas, né? 0, 3, vai ficar assim, ó. Vai ficar ordenado dessa forma. Tá? Então, lá na minha memória é isso. Eu tenho um espaço alocado lá, contínuo, que tem esses caras aqui, nessa ordem. Ou seja, eu vou varrendo linha por linha. Beleza? É assim que eu botei lá na minha memória. Então tá, então eu vou fazer um código, eu vou fazer um acesso a essa memória, eu vou fazer alguma coisa nessa matriz. Eu vou pegar aqui uma outra matriz, que eu quero o seguinte, eu quero que na posição 0,1 aqui da matriz nova, eu quero que seja ao quadrado, o valor ao quadrado da matriz anterior. Então, por exemplo, eu teria 0, 9, 1, 0, 4, 9, 64, assim vai. Beleza? É isso que eu queria fazer. Aí vai lá e o cara tá meio nonsense e assim, cara, tanto faz a ordem que eu vou fazer isso. Eu vou fazer o quadrado, vou fazer do jeito que eu quiser. Eu não vou popular isso, não vou varrer assim, ó, 0, 3, fazer essas posições nesse sentido. Eu vou fazer o contrário, porque eu sou hipster, né? Eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar aqui, ó, vou seguir primeiro as colunas, vou popular as colunas, porque eu quero fazer assim, né? Eu sou feliz fazendo isso. Beleza, funciona. Não mudou nada, funciona. Assim como os outros loops que eu mostrei para vocês. Qual que é o grande problema? O grande problema aqui, beleza, para tu fazer esse cálculo aqui, tu tens que acessar a memória. Beleza? Temos que acessar a memória. Então essa matriz aqui, pode ser uma miudeza do cara pequenininha, ou pode ser uma coisa extraordinariamente gigante. Tá? Se ela for muito grande, às vezes ela não precisa nem ser muito grande. Ela não vai caber toda em L1. Às vezes não vai caber nem na L2. Às vezes nem na L3, dependendo do tamanho desse cara. E qual que é o impacto disso? Vamos lá. Meu processador puxou essa thread e tal, puxou esses dados aqui. A primeira linha está lá na L1. As outras 3 linhas aqui estão em L2 e o resto está, sabe-se lá onde. Tá, mas eu vou popular as colunas. Então eu vou pegar aqui, ó.
O A00 eu tenho, tá em L1, beleza. Segunda iteração desse loop, opa, não tá em L1. Só que como é que funciona o funcionamento do teu processador? Ele faz o seguinte, eu vou ver se está em L1. Está em L1? Não está em L1. Então eu vou tentar em L2. Esse erro é caro, tá? É um erro caro em ciclos do teu processador. Tu não tem muito controle sobre isso, tá? Tu, como desenvolvedor ali, sei que fizesse teu programinha, só quer ver ele rodar, só quer popular tua matriz aqui. Tu não tem um controle muito bem sobre isso. Mas se tu alterar essa ordem, tu vai pelo menos seguir a tendência que tá, usar tudo tá em L1 ali, né? Mas tá em L2, então eu vou ter o custo a mais desse erro e o custo a mais de ler as coisas em L2. Ah, mas isso aqui tiver em RAM, pô, aí ferrou. Os teus ciclos de cálculo vão absurdamente gigante. Ah, mas RAM é muito rápido. Cara, quando tá lidando com sistemas que teu problema é performance, isso aqui faz uma diferença absurda, tá? Absurda. Tá? Vou dar uma noção para vocês. Hoje eu trabalho com rádio definido por software. O meu throughput, que eu tenho que processar por segundo, sistema que tem que operar em tempo real, meu throughput gira em torno de 480 megabytes por segundo. Eu tenho que processar isso. E não é pegar e salvar em SSD, não, é processar. Então, isso aqui para mim faz uma diferença do caramba. Assim como em outras soluções também. Tá? Então, beleza, como é que eu mudo isso? É simples, não seja hipster, faça o negócio direito, né? Tu troca a ordem, não vai popular coluna por coluna, popula linha por linha. Tu ia popular isso por coluna se aqui tu tivesse salvo isso lá na memória pelas colunas, né? No sentido das colunas. Aí tu faria isso sem problema nenhum, tá? Então, tu tem que sempre se preocupar como é que o teu acesso em memória, inclusive até tua escrita tem que se preocupar com isso, tá? Outra coisa que a gente tem que se preocupar, que eu acho que isso aqui, aqui é a otimização, né? Só troquei a ordem dos índices aqui, tá? Só troquei os contadores. E eu podia até otimizar fazendo isso aqui. Trabalhando com ponteiro, qual é a minha otimização trabalhar com ponteiro aqui? Alguém tem ideia de que muda daqui para cá, em termos de performance? Tá? É simples. Eu não preciso ficar recalculando isso aqui, ó, os índices. Eu não preciso me preocupar com o cálculo de índice. Tá? Porque se eu tenho noção de como as coisas estão em memória, por isso que é bom tu saber o que estás fazendo, né? Não é tipo, vou fazer, não é. Saber o que está fazendo. Pô, a gente é programador em C, gente. Né? É C, a gente quer ver o negócio, a gente tem que conhecer baixo nível. Né? Então vamos lá. Aqui eu não tenho mais aquele cálculo dos índices que eu tenho que fazer toda vez. Tá? Ah, o processador faz isso para mim. Faz, tem certeza? Vai lá ver o assembly dele, ver se ele faz isso. Faz não. Tá? Faz não. Pode botar o menos o fast lá, tu vai ver. Tá? O que ele ainda vai fazer para te ajudar é abrir parte desse loop aqui que daí tu vai perceber. Mas enfim, outra coisa que eu espero que isso ninguém faça, mas já vi acontecer em alguns cenários assim, ó. Claro, o exemplo aqui é meio bobo, tá? Mas eu tenho que pegar um buffer de tantas amostras, faço alguma coisa dentro desse buffer, dou um free nele e logo em seguida eu tenho que fazer um buffer de novo com o mesmo número de amostras. Ou até maior ou menor. E eu vou ficando alocando, desalocando. Legal. Né? Isso aqui é instantâneo, né, cara? É uma instrução. Na prática, o teu malloc é pesado pra caramba. Né? Pô, dependendo do que tu vai alocar aqui, ó. Depende desse teu size aqui, meu amigo. Espera sentado. Tá? Então, sempre reaproveite a memória que tu alocou. Tá? Então vai lá, fiz um malloc só reaproveito o que está ali dentro, aquele buffer de dados temporários, sabe-se lá o que esse buffer faz. Mas aqui é dica bem simples, né? Não mudou nada em legibilidade do código, tá? Nem esse exemplo, nem o outro de cima aqui, ó, não mudou em nada a legibilidade do código. O código continua sendo fácil de ser entendido, tá? Só que o teu ganho, no final das contas, ele é muito grande, tá? Ele é muito grande. Tá, seguindo. Threads, né? Threads é legal pra caramba. Vou usar o GStreamer, que sobe uma thread pra cada coisa. Vou usar o GNU-Radio, que sobe uma thread pra cada coisa. Vou contar uma historinha pra vocês. Nessa brincadeira que eu tenho atuado, guarda definido por software, com um throughput absurdo. Era um sistema em tempo real, tal. Eu tinha logs de quando eu não conseguia processar as amostras, então eu sabia quando eu perdia a amostra. E o nosso sistema ele tinha muitas threads, uma porrada de threads, né? Nesse sentido, essa thread vai fazer esse filtro, essa thread vai fazer FFT, essa thread vai fazer qualquer coisa, tá?
E a gente começou a notar assim, pô, tô perdendo um monte de amostra. Aí eu vou lá, dei um top, pô, 50% de uso de CPU. Pô, tem 8 GB de memória RAM livre. Como é que eu tô perdendo amostra? Como é que eu não tô conseguindo processar isso, cara? Tô com 50% disponível, que merda? O que tá acontecendo? Troca de contexto, tá? Ou seja, se eu fosse fazer a média, a cada 1 segundo de processamento, nessa minha situação, a minha CPU ficava meio segundo fazendo troca de contexto. Tá? Então tomem cuidado. Quando vocês estão fazendo, eu adoro, vou subir thread pra cá, thread pra lá, eu tenho 100 threads na minha aplicação, eu sou muito roots, né? Pô, tem muita thread, eu sou top. Cara, não é assim que funciona. Tudo tem seu custo, tá? Não existe almoço grátis, não existe nada disso, tá? Vem aqui uma imagem que eu peguei da internet que representa bem isso, tá? Eu vou lá, tô aqui, meu processador tá executando essa thread, legal, atividade bacana. Aí vai lá o meu gerenciador de, como é que é o nome lá, o cabelo? Meu escalador de tarefas e não essa thread, não quero mais processar essa thread, processar outra. Tá muito tempo aí, né? Sai daqui, seu chato, né? Então, o que vai acontecer nesse meio tempo? Não pode simplesmente troquei de thread e o mundo é magnífico. Não é assim que funciona. Tu tens que salvar todo o contexto de registradores, como é que estava esse, como é que estava aquilo, isso e tal. E depois, para ter executar outra thread, tem que fazer o quê? Recuperar o contexto dela. Tem que lá acessar essas informações. Tarará, então tens um período de tempo que é essa troca de contexto. Mas eu tenho um processador que eu tenho 8 cores. Uhul! Tá, cara, mas isso vai continuar acontecendo, porque em geral tu estás lá no SO, sem operação, já tem um monte de thread e o teu processo sobe mais 500 threads. Mas eu tenho 8 cores, 500 threads, isso vai acontecer. Não tem jeito, é matemática básica, né? Então, sempre tomar cuidado com isso. A gente pensa, quando a gente vai fazer thread, a gente nunca pensa nisso, né? Tipo, eu tenho aqui, para cada coisinha eu fazer uma thread. Olhe lá, pense como vai fazer isso. Eu tenho que fazer tenho que decodificar vários canais de áudio. Para cada canalzinho eu vou fazer uma thread para isso, uma thread para aquilo, uma thread para aquele outro. Então eu tenho 100 canais, para cada canal eu tenho uma thread. Então eu tenho 300 threads. Putz, ferrou, né? Então tu tem que repensar como tu vai fazer isso. Por quê? Porque troca de contexto é caro pra caramba. Se a gente voltar lá naquele gráfico do início, ele era o mais caro que estava no gráfico. Ele pode levar até 1 milhão de ciclos de... 1 milhão não, desculpa. 10 mil ciclos de clock. Ou 100 mil, sei lá. É caro pra caramba. Ponto. Eu vi isso na prática. Depois que a gente reduziu o número de threads, eu passei a não perder mais pacotes, né? No meu problema. Tá? Então, aqui a gente não mexeu em absolutamente nada em C. Mas aqui a gente começa a olhar como é que é a arquitetura do nosso processo, do nosso software. Tá? E tudo isso que eu estou falando até agora serve para qualquer linguagem. Para qualquer linguagem que tu vai utilizar, não só C. Tá bom? Obviamente que C é mais legal para fazer isso porque tu tens um acesso mais baixo nível, né? Eu não acho que C é tão baixo nível assim, né? Assembly é baixo nível, né? Fiquei 3 anos e meio programando em Assembly, então não é tão assim. Quando eu vou programar em Python, JavaScript, meu Deus, cara, isso aqui faz mágica, né? Pô, vou subir um web server com Node lá, um Express e tal, subiu tudo, na mágica. É mágica, cara. Mas daí tu vai lá ver o consumo de memória, vai lá ver o desempenho e os reflexos estão aí. Claro, nem todos os problemas tu precisa passar por otimização de performance. Isso é fato, tá? Tu otimizar nesse nível de repensar até na arquitetura, isso tem um custo financeiro e de tempo, né? Então tu tem que saber onde atacar. Isso é fato. Não vai chegar assim, eu sou o top das galáxias e vou otimizar toda a minha solução de 5 milhões de linhas em C. Boa sorte, não vai terminar nunca. Né? Tá, vamos lá. Segundo, talvez, acho que essa é a última dica. Não sei nem como é que tá meu tempo. Falta 5 minutos? Pô, mas tá legal aqui, cara. Tá, paralelismo. Eu falei lá que os processadores em si, eles têm seus registradores específicos, uso genérico e tal. E esses caras um pouco, não tão recentes, isso aí já é um pouco antigo, mas cada vez está melhor. Existem registradores especiais lá, no teu processador, tá? Que são capazes de fazer operações paralelas, tá? Por exemplo, tem um registrador lá de 256 bits, tá? Então aqui cabe, por exemplo, 4 valores int. Se eu fosse botar um do lado do outro.
E eu pego outro registrador com o mesmo tamanho lá, esses específicos, e coloco outros 4 valores. Outros 8 valores. Eu consigo fazer em uma instrução, por exemplo, as 8 somas. Ou seja, eu vou falar para vocês que um add de inteiro, por exemplo, é um ciclo de clock. Ou seja, em um ciclo de clock, eu fiz 8 somas. Agora tu pensa isso nas outros tipos de operações. Pensa na multiplicação do float, lá, que levava 7 ciclos. Eu consigo fazer 8 multiplicações de float em 7 ciclos. Não estou fazendo só mais uma, estou fazendo 8. Então, assim, se o teu processo, teu algoritmo, o teu problema tem muita matemática calculeira, cara, passa a usar esses caras. Esses caras vão otimizar muito a sua vida, né? Pensa na divisão lá, que era 40 ciclos. Eu tenho 8 caras aqui, faço divisão. Em 40 ciclos eu faço 8 divisões. Agora imagine se eu vou fazer uma por uma. Aí, vamos ver, vocês são bons de matemática. 8 vezes 40 aí. Vamos lá, gente. Aí, ó. Porque fala mais alto, não escutei. Não vou fazer conta de cabeça agora. Tá. Dá bastante. 320, né? É isso. 320 ciclos para 40. Pô, ganhei pra caramba, né? E isso vai se aumentando, tá? Tem só uma visão um pouco melhor. Se a gente tivesse lá, por exemplo, cada vermelhinho aqui é o número de instruções, né? Se eu fosse somar todos esses caras aqui, ó, todos esses 8 carinhas, eu teria que ter 8 registradores, usando os registradores convencionais. Agora, usando aqueles caras, poderia fazer em 2 ou em uma só. Né? Por quê? Porque existem registradores de 128 bits, existem registradores de 256 bits, né? Existe lá daí o SSE3, SSE2, SSE4, existe o AVX. Isso são tecnologias relacionadas ao teu processador. No caso lá do ARM, tem o tal do Neon, tá? Mas na prática eles fazem efetivamente a mesma coisa. Tá, mas como é que eu vou botar isso em C, pô? Né? Como é que eu vou fazer isso? Cara, tu pode baixar lá o .h desses caras e usar as funções que tem lá. Mas tu vai ter que se preocupar com a arquitetura que teu processador, né? Para saber o que tu vai usar. Então o que eu costumo fazer, pelo menos eu, no meu problema, é usar um cara que lida com isso para mim. Eu uso esse cara aqui, ó, libvoke, tá? Vocês observaram, naquela imagem do perf tinha um tal lá que era 50%, era a libvoke, tá? Como é que eu ia reduzir ele? Não ia reduzir ele, já estava o máximo de otimização possível com ele, mas é que eu faço muito cálculo matemático. Então, efetivamente o peso vai estar nesse cara, tá? Esse cara aqui, ele tem uma lista de arquiteturas que ele consegue fazer essas otimizações e usa as funções dele. Então não precisa se preocupar mais com a arquitetura que está lidando. Inclusive ele tem uma forma genérica para lidar com isso, né? Também. Existem outras, tá? Eu mostrei essa aqui porque essa aqui foi a única que eu testei e utilizei, e o ganho ele é surpreendente, tá? Agora que está acabando, a gente volta àquela pergunta, né? Quando é que eu preciso me preocupar com a otimização? Cara, quando é necessário. Quando o teu sistema ele não consegue dar o resultado que tu quer na velocidade que tu precisa, tá? Se vocês observarem aqui, eu apresentei dicas bastante simplificadas, rápidas, tudo em alto nível. Não botei nada eu botei lá um assembly no início lá só para ficar bonitinho, mas não botei nada de assembly aqui. Eu só observei o que eu faço. Eu só observei minha função. Então, o ponto chave é entenda o que está fazendo, tá? Não existe mágica, não existe thread infinita, não existe processador infinito, não existe nada disso, né? Tudo tem uma explicação de como funciona, né? E seus impactos. Então é bom a gente sempre pensar nisso. Mas eu tenho aqui um negocinho que eu executo uma vez na vida e tal, não tem problema levar isso 5.000 anos para processar. Beleza, então não otimiza. Mas eu tenho um sistema em tempo real que eu quero fazer uma quantidade maior de canais possível, no caso no sistema de telefonia, ou no caso no sistema de rádio definido por software. Cara, então otimiza, né? Beleza? Se tiver alguma dúvida aí é só perguntar. Aqui tem meu contato pessoal, aqui meu contato da empresa, e é isso aí. Alguma dúvida, pessoal? Pergunta? Matsuru, não vai fazer pergunta difícil não, por favor. Eu tenho que sustentar a mentira que eu contei. Não, estou aprendendo aqui. Douglas, eu acho que em alguns casos dá para usar ainda, declarar a função como inline também, né? Não é, obviamente, nem sempre, né?
Ou declarar como algumas variáveis como register. Né? Claro que o processador não usa necessariamente a variável dentro do registrador, só se tiver o registrador livre, né? Tem um... Na prática, sempre dá para fazer um trade-off de processamento de memória, né? Sim. Quando a gente fala em otimização, existe um trade-off sempre de processamento de memória. Mas um detalhe importante que o Matsuro comentou. Eu faço uma função inline. Eu vou contar um detalhezinho para vocês. O computador tá nem aí se tu botou inline. Tá nem aí. Tu gastou tecla. Ele vai olhar inline. Tá, ele quer que seja inline. Vou botar inline? Não. Ele toma a decisão dele. Então, usar funções inline não significa que elas vão estar inline. Tá, mas como é que eu forço isso? Faz uma macro. Mas macro tem outros problemas, tá? Enfim, não vou entrar em detalhes, mas a macro servia muito bem para isso. Né? O problema de macro é que não tem parte de tipagem, tudo, pode dar a boi na linha. Mais alguma pergunta? Não? Vocês acreditaram mesmo nisso, gente? Pelo amor de Deus. Obrigado, Douglas. Valeu.